Então, essa rede é um... Se eu não me engano, eles disponibilizaram uma do semiárido. Não sei se as informações de novo estão aqui na porta. Talvez esteja. Eu costumo usar essa da do Tem? Não. Eu achei que era internet, talvez. Talvez é melhor. Imagina. Oi. Tá feliz, né? Depois de 80 anos aqui. Sei que eu vi. Sabe que eu tentei memorizar? As salas que eu ia de ontem hoje. Eu sei que é 10. Eu acho que é ele. Ai, meu Deus do céu. A sala Era um corredor. O principal. não, eu sei quais são os corretores aqui. Deixa a sua primeira já. Mas o meu é o quarto. Então, ele para mim aparece como primeiro. É, eu apareci no quarto. Deixa eu olhar aqui. Eu não sei o que abrir, para mim. Deixa eu só ver aqui para mim tanto faz também. Deixa eu tirar. Sim, acho que Sim, fica a critério. ontem, em meu painel, o microfone estava funcionando. Tá? Vieram umas 5 pessoas diferentes tentar consertar. Não deu. Se der que acontece. Não, o cara acabou de testar. Ah, Deixa eu. Olá, Márcio, tudo bem? Bom dia, Fernando. Tudo bem contigo? Ouve a gente bem? Tudo bem também. Ouço sim, tá tudo em ordem. Obrigado, viu, pela ajuda aí. Estamos testando por aqui ainda. Imagina, conta comigo. bem na cara lá de todo mundo. Saiu com a celular, tá? Era 2288. 2280.
Depois eu tive aqui, ó. Mas eu sou daquela que você tem que mandar sinal de fumaça, tem que mandar e-mail, tem que mandar telegrama, WhatsApp. Tem que dar uma procurada aqui, eu tô procurando. Tinha outras de gestão de pessoas, né? A galera assistiu apresentar, porque apresentar ela não tá aqui, não. E aí ela virou pra cá. É uma possibilidade. É a 9. Não tem então negócio. Você conhece o professor Everson? O inédito viável do programa. Então, vamos falar bem por isso agora. Só o de fevereiro. Só porque. É o famoso. Ai, é só porque tá tudo calmo aqui, né? Talvez a gente presencial será só possível mesmo. Ah, é? Estou federal do Rio Grande do Sul. Organizante federal do Rio Grande do Sul. É exato. São. Eu achei que ia estar todo mundo presencial. Sei. O álbum vai ser um pouco mais. Não, aí eu só fez. Não, obrigado. Sim, tudo bom? Uma mensagem resistente. Tudo bem? Eu cheguei os conhecidos que aí vai ter o pessoal online, vou passar os vídeos, fazer a discussão. Tem a Rita aqui, essencial. Ela vai passar o vídeo dela também, mas ela está aqui para fazer a discussão. São 4 artigos, né? São 4 artigos. Os 4, todos estão, por enquanto, só 2. 2 vai estar, não, só 2, assim, ter online presencial, só 2 comparecer. Ah, não, os outros dois chegarem ainda. Tá. Sim.
passo aí. O pessoal que está online quer falar com isso aqui. A câmera ela vai focar sempre em você. Sempre, conforme o som da sua voz, ela já captura o seu você carregando e tal, ela vai seguir. Já tem ordem, não, né? A ordem já vem do próprio área de programação. Então, a Denise vai ser a primeira. Você quer perguntar do artigo? As estratégias de atividade de inserção profissional. Sem serem intervenções o fenômeno da grande destinação, contribuições da terapia cognitiva comportamental. Já fazer a abertura, eu vou aí e passo os ela está aqui de inteiro. Então, acho que a gente sabe.
Vocês vão tacar deles. Fala, fala. Vamos começar então? Tá. Então, o primeiro trabalho, bom, eu sou o professor Emerson, né? Bom dia. E o primeiro trabalho é da Thiago, doutora Annelise e doutora Tatiana. É isso? Estratégia de inserção profissional de egressos de tecnologia e processo de do IFRS. Quando eu li IFRS, eu achei que era norma de contabilidade, né? Essa é outra coisa, IFRS, né? International Financial Reporting Standard, né? Que são as normas, mas é outra coisa. Então, quem que vai apresentar é a Annelise, é isso? Isso. Annelise, né? Oi, estão me ouvindo? Está me ouvindo bem, você? Sim, estou. Vocês me ouvem? Estou ouvindo. Ela pode apresentar ou eu posso transmitir um vídeo? Isso, é passado o vídeo, isso? Você quer apresentar ou quem passa o vídeo? Acho que passa o vídeo, então, que eu consegui fazer o milagre ali de apresentar em 10 Olá. minutos. Ao vivo eu vou apresentar em meia hora. Tá. Então, eu já entendi. Vamos para o vídeo. Olá, eu sou a doutora Annelise Darisco, estou aqui para apresentar o artigo denominado As Estratégias Individuais de Inserção Profissional de Egressos do curso de Tecnologia em Processos Gerenciais IFRS Campus Farroupilha, feito então com a autoria de Thiago Hunt e também doutora Tatiana Peri Cislag. Vou tentar, então, fazer o milagre de apresentar em 8 minutos. É a 1000ª vez que eu tento fazer isso. Vamos ver se dessa vez eu tenho sucesso. O objetivo geral, então, é analisar as estratégias individuais de inserção no mercado de trabalho de egressos do curso superior de tecnologia em processos gerenciais Campus Farroupilha. Então, com base nas suas mobilidades, né? Na sua colocação e trajetórias. Então, para isso, nós tentamos identificar as dificuldades e desafios enfrentados, né, pelos egressos em seu processo de inserção e visualizar dentre os aspectos individuais quais auxiliaram esse processo. Então, como nós vamos ver, dentre as classificações da inserção que nós assumimos, nós focamos nos aspectos individuais. E, para tal, então, buscamos também investigar a relação entre esses aspectos e a condição empregatícia alcançada pelos egressos. Como base do referencial teórico, então, assumimos a inserção profissional, né? Essa pesquisa que nós citamos como essencial, como principal, que é do meu orientador do doutorado, Sidney Rocha de Oliveira, né? Ele trouxe para nós o surgimento da temática da inserção no âmbito francês, que ocorreu numa situação muito semelhante à que vinha ocorrido no Brasil, né? Devido à democratização do ensino, nós temos mais jovens formados chegando ao mercado de trabalho e com muitas vezes dificuldades de encontrar empregos e posições de acordo com as suas qualificações. Então, a inserção, ela se remete a diversos termos, mas essencialmente ela se volta para o momento onde o jovem ele aprende as regras que organizam o mercado de trabalho, né? Que ele passa a fazer parte. Então, ela assume diversas dimensões, como individual, coletiva, histórica e social, e também envolve diversos atores, né? Além dos indivíduos, as organizações, o Estado, as instituições, através das instituições de ensino também. Então, essa é a classificação, né, apresentada nessa figura. Nós focamos, então, nos aspectos individuais, mas salientamos que eles, eles são muito complexos, né, eles se relacionam também com o contexto histórico e os aspectos individuais, institucionais da inserção. A gente não consegue analisar eles de forma isolada. Então, o outro aspecto que foi abordado no referencial foi a relativo à instituição de ensino, né, em foco, que é dos institutos federais, como ator novo, que tem um pouco mais de 10 anos, né, no cenário nacional e vem com o objetivo de diminuir as dificuldades, as
desigualdades de oportunidade educacional e promover mobilidade social, né? Então, os cursos que nós vamos abordar dentro do Instituto Federal são cursos de tecnologia. Então, institucionalmente, a gente diz que eles têm uma roupagem, uma visão diferente, então, objetivos diferentes de outras instituições de ensino. Então, por isso, nós não podemos analisar, né, a formação em sua relação com o mercado de trabalho de forma isolada do seu contexto social, né? Então, a gente analisa o mercado de trabalho enquanto estrutura social. E salientamos, então, que a inserção ela é marcada pelos laços pessoais e sociais. Enquanto aspectos metodológicos, a pesquisa é qualitativa, fez uso de dados documentais, observação sistemática e entrevista com roteiro semi-estruturado, que tomou por base os aspectos individuais, então, da inserção para sua constituição. Foram gravadas e transcritas os dados triangulados e categorizados para posterior análise de conteúdo. Nessa categorização, surgem, então, como não poderiam ser, né, com bastante força de categoria, os aspectos individuais, com algumas microcategorias, mas também surgem, então, os aspectos individuais que tiveram força para constituir uma categoria também, vez que vários dados, várias informações transversalizaram as coletas. Então, para iniciar a análise e discussão dos resultados, eu saliento que, felizmente, né, muitos dos nossos egressos conseguiram se colocar dentro da sua área de formação, mas a gente observa que muitos deles têm mais tempo de empresa do que tempo de conclusão de curso, ou seja, a sua inserção ocorreu ao longo do processo formativo. Então, como considerações, a gente salienta, já para acelerar essa discussão, peço perdão pela minha voz, que a origem social, então, ela apareceu bem destacada, né, que a maioria dos atores, então, são oriundos de classes sociais menos favorecidas, inclusive a maioria dos seus pais não tinham a titulação, né, formação de nível superior, sendo que muitas vezes o egresso foi o primeiro a ser formado na família, né? Então, isso faz com que a qualificação social, a qualificação profissional, ela fosse estimulada pelos familiares, mas que talvez esses familiares não tenham tido uma posição, né, de direcionamento da sua inserção, exceto no caso do formado que tinha os pais já graduados, que foi um só, né? Sem querer generalizar, por ser uma coleta qualitativa. Então, a gente observou que na maioria dos casos, então, a inserção ocorreu seguindo a lógica do possível e fazendo uso de aspectos institucionais através de contratos de estágios e de menor aprendiz, e muitas dificuldades ocorreram, tanto do âmbito pessoal, quanto pelo fato de estarem trabalhando e estudando concomitantemente, né? Então, a falta de planejamento e objetivos de formação a longo prazo fez com que a instituição de ensino fosse mais relevante para os conhecimentos necessários, né, para o mercado de trabalho e também para a certificação, que aparece como relevante, mas insuficiente, visto que foram necessárias a busca de outros certificados, de outros conhecimentos. Isso faz com que a gente questione o peso da credencial para a inserção do egresso e ressalta-se a construção histórico-social acerca da imagem institucional da instituição, que foi muito relevante para a inserção. Então, a origem social e a escolaridade dos pais exerceram influência para a entrada, mas a formação de competências através da instituição de ensino e as redes de relacionamento também formadas serviram como estratégia para as mobilidades dos egressos. Então, ambos aparecem permeados pelas dinâmicas sociais, reforçando a ideia de mercado de trabalho como elementos construídos e enraizados historicamente, né? Então, espera-se com isso ter contribuído para reflexões acerca das estratégias de inserção, em especial dos tecnólogos, no sentido da compreensão dos elementos sociais que transversalizam as trajetórias individuais. Sem mais tempo para mais discussões, agradeço desde já a participação no evento. Bom, parabéns, Anise, pelo trabalho. Está me ouvindo bem? Sim, sim, ouço bem. Tá. Interessante, né, a temática, importante, né, essa questão da inserção, enfim. Eu só queria, alguém quer comentar alguma coisa, quer trazer alguma
curiosidade, que observou na fala. Fique à vontade, tá? Eu queria que você falasse um pouco sobre essa parte, a amostra, né? Porque eu fiquei curioso ali por conta da idade dos participantes, né? Tem pessoas de 20 e poucos anos, de 50 anos e tal. Vocês chegaram a fazer algum tipo que não veio do artigo, mas que olhou essa questão, o quanto pesou essa idade para esse efeito aí da inserção? Então, na verdade, essa é uma característica dos nossos cursos no Instituto Federal. Nós temos um público muito eclético, né? A gente tem tanto jovens que acabaram de sair do ensino médio, quanto pessoas que já estão há muito tempo no mercado de trabalho. Então, como esse foi a questão dos egressos, a gente procurou, na hora da seleção ali, eu indiquei a ele, claro, ele foi pelas indicações, mas procurou pegar de vários anos de formados para a gente conseguir ter uma visão maior, mais vasta desse período, né? Quem se formou há pouco tempo, quem se formou há mais tempo, como é que foi a colocação de mercado, né? E por isso, nos anos anteriores, a gente tinha alunos mais maduros, digamos assim, e por isso que acaba tendo essa diversidade de idades, assim. Sim, na verdade, é que é complicado, porque eu vou falar, eu já conheço os alunos, né? Eu já sei, a maioria deles foram meus alunos, então eu já conheço, eu já sei que, com certeza, os que estão, os mais antigos, né? Eles já estavam colocados no mercado antes do curso, vieram buscar o curso por outros motivos, mas eles já estavam trabalhando, né? Não tiveram a sua primeira inserção profissional no mercado, mas sim, o curso teve influência nas suas escolhas ao longo do curso, sim. Como exemplo, eu posso citar uma delas, que é a empresária que tem 50 e poucos anos, e ela modificou o seu empreendimento. Ela tinha uma empresa e ela fez todo um plano de negócios novo, né, com o curso de gestão, e aplicou um negócio do zero. Então, realmente teve influência na sua mobilidade, né? Mas é diferente do que os mais novinhos. Realmente, a maioria deles ingressa em indústrias, é uma região, né? A aplicação foi feita em Farroupilha, é uma região com forte apelo industrial. Então, a maioria deles ingressa, então, com a figura, né, a imagem institucional do Instituto Federal, tem mais acessos a essas indústrias, a posições e colocações numa Grendene da vida, né, nas lojas grandes, nas indústrias a gente tem também de malhas, também é muito forte, né? Então, muitos desses mais novinhos tiveram essas inserções em estágios e em posições já com a imagem institucional do Instituto Federal. Porque o teu artigo, né, quando você fala de estratégias individuais para inserção, isso me remete muito ao impacto geracional, né? Tem sido estudado bastante aí questões de etaristas, né, e tudo isso. Então, assim, talvez até valesse a pena, né, tá aqui, mas talvez valesse a pena você colocar alguma coisa aqui sobre isso, né? Se esses participantes, por exemplo, como eles têm idades distintas, se há talvez alguma coisa ligada à idade, né, que dificulte a inserção desses profissionais. Porque quando eu pego, por exemplo, uma pessoa aqui, né, o A, né, perdão, de 29 anos, e coloco um de 56 na mesma amostra, eu estou falando de inserção de trabalho, eu fico pensando, será que essas pessoas realmente elas têm as mesmas estratégias? E mesmo que tenha, será que os efeitos são os mesmos, né? Porque eu fico imaginando você contratar uma pessoa de 56 anos, né? Visão bem diferente, né? É que, na verdade, esse conceito que a gente segue do Rocha de Oliveira, né? O meu orientador, no caso ali, né? Mas que já faleceu agora no passado,
mas ele trabalhou muito, né, esse conceito de inserção, e ele não assume a visão de inserção como a primeira colocação no mercado de trabalho, ele assume também as mobilidades, ou seja, a cada vez que a pessoa faz uma mudança de posição, de mercado, e também é uma inserção, ele está sendo inserido em outras posições, em outras colocações, e isso faz parte de uma construção de carreira não linear, né? Então, as mobilidades também são inserção. Então, a pessoa que tem 50 anos, ela também teve inserção ao longo do curso, né? E por consequência dele, porque ela teve mobilidades, ela teve modificações, ela teve inserção em outras colocações. Eu acho que, se não me engano, a gente aborda mais esse conceito no artigo completo, mas acho que não chega até vocês, né? Mas essa visão de inserção quanto mobilidades também, acho que, de repente dá para detalhar mais isso, realmente, né? Quando fala da amostra, né? Que a gente considera também as mobilidades, de repente isso já auxiliaria, né, nesse entendimento. Porque é um tema emergente até, né? Essa questão do etarismo. Então, como você tem aqui na amostra, né, pessoas de diferentes idades, né? Eu acho que é uma coisa que pode ser explorada, que é interessante. E uma última questão por que eu não conhecia, tá? Esse conceito aqui da francesa aqui dos anos 70, né? Por que você foi por este caminho exatamente? Tem alguma coisa? Porque me pareceu assim, você trouxe até no teu vídeo, né? A questão que a gente tem uma similaridade histórica, né? No Brasil, naquele período ali. Mas tem alguma coisa mais próxima do Brasil? Não, isso aqui realmente é o que é o mais recomendado para esse tipo de estudo, essa teoria dos anos 70 francesa. É que, assim, a inserção profissional, ela pode ser abordada de várias visões, né? Tem a visão educacional também, né? Eu me aproximei por causa realmente dessa minha linha de pesquisa, eu trabalhei muito da área da sociologia econômica, né? Que ela tem essa visão do mercado enquanto estrutura social. Então, nessa visão do mercado enquanto estrutura social, que ele não é só guiado só pelo utilitarismo econômico, né? A visão utilitarista econômica, mas ela considera também os aspectos sociais e, por isso, os de origem social, de classe, né? Que eles também são fatores que influenciam, então, nas relações de mercado, no caso, mercado de trabalho. Então, é por isso que essa abordagem da inserção profissional, a abordagem francesa, como ela tem essa composição com os aspectos institucionais, né, também contextualização histórica, que é muito relevante para essa abordagem da visão do mercado social, né, ela considera toda a constituição da imagem institucional, por exemplo, como relevante para as relações de mercado e para a colocação dos egressos, né? Então, por isso que ela se alinha com essa abordagem. Mas se você for analisar, por exemplo, a inserção profissional da abordagem econômica, ela vai analisar mais friamente as relações de mercado, né? Até ela aborda um pouco a questão de redes, mas ela não chega a abordar tão profundamente as questões sociais, que era o nosso intuito, né? Então, por isso, essa escolha. Mas, realmente, na visão também da educação, a gente aborda mais o peso das credenciais, né? Do título formativo para as inserções. Então, a gente tangencia isso, mas foca na estrutura social. Por isso, essa abordagem. Muito obrigado, doutora Annelise. Parabéns pelo artigo de vocês. Bom, o próximo artigo é Interlocuções entre Carreira, Juventudes e Interseccionalidade, da Maria do Bruno. O Bruno está aqui com a gente. Bruno, você quer que passe o vídeo ou você quer apresentar? Bom dia a todos. Pode apresentar o vídeo, por favor. Olá a todos e a todas que estão assistindo a essa apresentação. Meu nome é Bruno Henrique Paes Silva, eu sou doutorando em Administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse artigo intitulado Interlocuções entre Carreira, Juventude e Interseccionalidade,
Ele foi composto por mim e pela minha orientadora, a professora Maria Beatriz Rodrigues. Este artigo teórico é fruto do meu ensaio teórico de minha tese de doutorado e tem como finalidade realizar uma interlocução entre as concepções teóricas de carreira e os conceitos de múltipla juventude e interseccionalidade, apontando quais são os elementos oferecidos pelas bases teóricas que podem contribuir para o debate sobre juventudes e suas trajetórias profissionais. Em relação ao referencial teórico, ele foi dividido pelos 3 eixos temáticos principais, carreira, juventude e interseccionalidade. Passando brevemente um histórico, dentro do campo da administração, os estudos iniciais de carreira tinham como foco as organizações e era compreendido como uma sequência hierárquica que ampliava poder, era entendido como modelo tradicional. A partir da década de 90, se contrapondo às carreiras organizacionais, surge um modelo contemporâneo de carreira, que tendem a enfatizar uma perspectiva centrada implicitamente ou ainda explicitamente no indivíduo. Apesar de existir uma multiplicidade de possibilidades para a compreensão de carreira, 2 bases teóricas de carreiras contemporâneas adquiriram destaque nos estudos internacionais, são elas Carreira Sem Fronteiras e Carreira Proteana. Porém, tanto a Carreira Sem Fronteira quanto a Carreira Proteana, elas carregam consigo uma abordagem positiva, entusiástica e tendenciosa, encobrindo aspectos importantes, vista a complexidade dos estudos de carreira. E um dos grandes impasses dessas 2 correntes é a supervalorização da responsabilidade individual e suprimindo o aspecto da estrutura social e organizacional, se distanciando então de modelos centrados puramente no indivíduo e seguindo a perspectiva interacionista. Mayhofer aponta a importância dos fatores contextuais nos estudos de carreira e de como os contextos eles são condicionantes na construção dessas carreiras. Então, eles vão falar que além da capacidade de agência, ou seja, da capacidade individual do sujeito de construir sua carreira, há determinados contextos que necessitam ser apontados na discussão sobre as trajetórias profissionais, como aqui frisado a relação de gênero, de classe e origem social, e de raça e etnia. Definir a juventude, o conceito para a juventude não é uma tarefa simples, uma vez que a definição da população jovem é indissociável do contexto sociocultural, político e econômico em que se encontram. O Bourdieu aponta que nas representações correntes da juventude, os jovens eles são tomados muitas vezes como fazendo parte de uma cultura juvenil unitária, levantando a constatação de que a juventude é por si só uma categoria socialmente construída e também, consequentemente, manipulável. José Machado Paz, um sociólogo que se debruçou sobre estudos da juventude, explica que a juventude se torna um objeto em termos de 2 eixos semânticos diferentes, o primeiro como aparente unidade, quando referido a uma fase da vida, e o outro enquanto uma diversidade, quando estão em jogo diferentes atributos sociais que fazem distinguir os jovens um dos outros. Paz, então, apresenta as questões das juventudes a partir de 2 correntes sociológicas, a corrente geracional e a corrente classista. A corrente geracional ela tem como ponto de partida a noção da juventude enquanto uma fase da vida, que enfatiza o aspecto unitário da juventude, mas ela também tem uma visão homogeneizadora do fenômeno das juventudes, pois ela tende a enquadrar os indivíduos jovens dentro de uma determinada geração e elevar características para essas gerações. Por exemplo, geração Y são mais tecnológicos ou são mais proativos, e essas relações estão mais vinculadas principalmente a relações de trabalho. Para a corrente classista, a reprodução social ela é fundamentalmente vista em termos de reprodução das classes sociais, e a juventude aqui é vista como um conjunto social com características diversas de diferentes culturas, ligadas principalmente às diferenças de classe. Porém, neste artigo, nós entendemos que a categoria juventude ela não é homogênea e nem estática no tempo, ela é formada por aspectos plurais que determinam sua forma de ser e de se expressar, sofrendo influência dos aspectos sociais. Portanto, esse artigo adota a ideia de juventudes no plural, partindo da ideia de que as juventudes são múltiplas e variam de acordo com gênero, raça, classe, etnia, região geográfica, entre outros. Em relação à interseccionalidade, o termo ele foi utilizado pela primeira vez no sentido de designar a interdependência das relações de poder, sejam elas de raça, de gênero, de classe, encontradas num texto da jurista afro-americana A. Crenshaw. E nós entendemos, então, que é necessário compreender e analisar os marcadores sociais da diferença que perpassa cada indivíduo jovem nos estudos sobre juventudes e mundo do trabalho.
As articulações resultaram, então, num único bloco de discussão, na qual, primeiramente, argumentou-se que os conceitos de carreira, sem fronteiras e proteana, e os discursos geracionais, eles se alinham e corroboram para a implementação e manutenção da supervalorização da capacidade de agência, responsabilizando, assim, os jovens pela construção de suas carreiras e por se manterem impregáveis, além de homogeneizarem as juventudes. Essa imagem exemplifica bem esse alinhamento entre o discurso das carreiras contemporâneas com o discurso do discurso geracional. Esses discursos, por estarem centrados puramente no indivíduo, não validam ou consideram os contextos sociais e culturais. E aí é importante a gente destacar que o acesso à tecnologia não é uma realidade de todos os jovens, conforme aponta o discurso geracional, concluindo que nem todo jovem é tecnológico e nem todo jovem está preparado para alcançar postos de trabalho qualificados e protetivos, conforme aponta o mercado de trabalho. Portanto, levar em consideração as diversas condições que perpassam as trajetórias juvenis torna-se essencial para realizar uma reflexão mais apurada acerca da diversidade existente entre as múltiplas juventudes e para apontar quais fatores contextuais que influenciam e impactam as carreiras dos diversos jovens brasileiros. Aponta-se, então, que o modelo geracional abrangente aplicado para descrever os jovens não pode ser utilizado para compreender a juventude em um país como o Brasil, em que o ensino superior é um privilégio e a inserção digital claramente um desafio. Se atentar para a realidade brasileira e suas especificidades viabiliza, portanto, aprofundar as possibilidades e limitações que se apresentam para as juventudes a partir da conjuntura econômica, social e cultural em que elas vivenciam. Nessa perspectiva, entendemos a carreira e ela é interpretada como interacionista, ou seja, a estrutura e a agência se interagem comumente. As carreiras em contextos apresentados por Mayhofer apontam os aspectos relativos às carreiras que vão impactar direta ou indiretamente nas trajetórias profissionais. Percebe-se, então, que, somados à ferramenta analítica e política da interseccionalidade, o modelo proposto por Mayhofer e outros dialoga com a discussão sobre diferença e desigualdade estabelecido pelos marcadores sociais da diferença. Ao destacar, então, a sinalização dos marcadores sociais da diferença presentes nos contextos de carreira, aponta-se que o alinhamento do conceito de interseccionalidade com o conceito de carreiras em contexto pode possibilitar uma investigação profunda que considere as relações sociais, culturais e econômicas que perpassam as trajetórias juvenis e bem como colocar em pauta a necessidade de pensar e analisar conjuntamente as dominações de diversas formações de opressões e grau de desigualdades que vivenciam as múltiplas juventudes em sua diversidade. Essas são as referências utilizadas no trabalho. Muito obrigado. Bem, Bruno, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela apresentação. Alguém quer trazer algum ponto? Alguma coisa? Não, gostei. Sim, para tudo. Em 2020, eu apresentei aqui no SEMEAD um artigo sobre gerações e estilos de aprendizagem durante a pandemia. Foi feito no mês de junho de 2020, e a gente queria saber se as características que eram marcadas para cada gênero faziam sentido com a geração da pessoa e a forma que ela preferia aprender, já que na literatura existem alguns traços, né, para cada geração. E a gente viu que não bate. Então, acho que está muito de acordo com isso. A gente não especificou, né, os mais jovens, como foi o caso aqui, mas é isso, né? As realidades são diferentes e outras características que temos no contexto brasileiro não permitem que a gente compare com o que já está na literatura, principalmente na literatura. Nem a nomenclatura bate, nem os estilos de aprendizagem preferidos. Por exemplo, a gente viu na nossa amostra alguns exemplos que a geração mais velha preferia mais ensino à distância do que os outros. Então, o que não é comum, que não é senso comum, né, nem pela literatura e nem pelo senso comum. Então, coisas desse tipo que surgiram e foi interessante. Sim, sim. É legal isso, realmente, né? Que você faz essas marcações aqui, que você não é homogêneo, né? Essa coisa das gerações, enfim. O Bruno, uma coisa que me chamou a atenção aqui é quando você fala de interseccionalidade, talvez, e aí uma recomendação, né, pensar algumas literaturas mais recentes, porque quando eu olho aqui a biografia,
acho que a mais nova aqui, sei lá, ali, não tem coisa de 1 ano, 2 anos, entende? E essa temática é uma temática que tem estudos mais novos. Eu acho que valeria a pena você ir para frente aqui com o artigo, né? Talvez dar uma olhada nessa bibliografia, entendeu? Trazer alguns artigos mais recentes de personalidade e tal. Óbvio, né? Não dá para falar de tudo, mas também tem algumas coisas de carreira ou de juventude, assim. Eu acho que vale a pena visitar a bibliografia e dar uma atualizada, porque eu acho interessante, né, a estrutura, né? Você discutir carreira, juventude e interseccionalidade, que são temas importantes, mas talvez trazer alguma coisa mais recente. E gosto também dessa ideia de tropicalização da coisa, né? Porque essas teorias todas de carreira, geracionais e tal, muita coisa internacional, né? E a nossa realidade, ela é realmente bem diferente, né? E pós-pandemia, imagino que mais diferente ainda. Eu não tenho, assim, nenhum ponto, assim, muito de dúvida, eu acho que está bem claro o texto, né? A tua ideia aqui, mas eu chamaria atenção para esse aspecto. Chegou a dar alguma atualizada ou não? Como é que está isso? Então, na verdade, esse trabalho ele foi escrito há 1 ano atrás, quando eu estava adentrando a temática, né? Eu estava me aproximando da relação também da interseccionalidade e de outros, de juventude também, era tudo muito novo para mim. Hoje em dia, eu avancei em relação a isso, eu consegui fazer leituras e me aproximar de outros autores mais atuais em relação a isso, porque, como você bem colocou, a realidade ela é um conceito que avança muito rapidamente nesse momento, e ela existe inúmeras vertentes. E aqui nesse referencial teórico, eu acabo não abarcando todas essas multiplicidades dentro da interseccionalidade, porque ela pode ser percebida como uma ferramenta histórica, uma ferramenta analítica, uma ferramenta política. Enfim, a Piscinelli mesmo é uma das autoras que eu tenho lido agora atualmente para falar sobre interseccionalidade e para fazer uma aproximação em relação ao mercado de trabalho, em relação às carreiras. A Acker é a autora que eu me aproximo em relação a isso, dentro da minha visão de possibilidade teórica. Então, assim, pretendo continuar avançando e trazendo contribuições mais atuais para a construção da tese, né? Isso na nossa universidade aqui no Rio Grande do Sul. A gente, antes de passar pelo projeto da tese, a gente faz um ensaio teórico. E esse ensaio teórico ele é avaliado por 2 professores e depois disso a gente constrói o projeto de tese. Então, ele é um primeiro momento de garimpagem mesmo, esse momento de adentrar de cabeça na temática que a gente pretende estudar na tese. Então, e uma outra questão que você falou também para trazer autores mais recentes em relação à realidade do Brasil. É um dos autores que trazem uma referência, não é tão atual, mas é uma referência importante para pensar o contexto das juventudes brasileiras e também o contexto das juventudes em América Latina, que se aproximam, de certa forma, visto mesmo até que a gente poderia avançar nessa discussão e pensar no conceito decolonial, apontar uma questão do colonialismo presente, o quanto o fato do Brasil ser tão desigual e ainda estar em desenvolvimento, está intimamente ligado com essa relação, com a nossa relação sócio-histórica. Enfim, eu acho que são questões que aparecem e que futuramente vão ser trabalhados na tese, mas agradeço os apontamentos. Fico muito contente também de estar aqui junto com a Annelise, porque eu não conheço ela pessoalmente, não a conhecia, mas ela também foi orientanda do professor Sidney, que não está mais entre nós, mas foi um grande pesquisador para a área de carreira, para a área de juventudes. Então, enfim, acho que a proposta de um congresso, de um evento, é que a gente possa fazer essas trocas e, enfim, crescer em conjunto. Então, agradeço a posição do professor, vou me atualizar, vou seguir nesse caminho
E quem sabe, em outro semear, a gente pode estar aqui conversando com outras possibilidades e referências mais atuais para pensar a realidade das múltiplas juventudes, para pensar como a juventude constrói a sua carreira, mas principalmente para pensar a juventude não como homogênea, mas sim como plural e diversa. Tá certo? É isso aí, né? Essa frase, essa pergunta, né? Qual a cor dessa juventude, qual que cor essa juventude tem? Só isso aqui já dá uma bela atualização sobre interseccionalidade. Mas legal, o ensaio é a ideia do autor, né? Então, a gente lê e aprende. Então, parabéns, obrigado aí pela apresentação. Agora é isso. Bom, então agora o artigo é o fenômeno da grande resignação, os excessos da ausência. Quem vai apresentar é o Márcio. Márcio, você quer que passe um vídeo ou você vai falar? Eu prefiro que seja pelo vídeo, senão eu provavelmente vou acabar me estendendo também. Assim a gente consegue manter a discussão mais enxuta. Tá bom, vamos lá então. Olá a todos, meu nome é Márcio Borges. Já começo agradecendo pela oportunidade de apresentar esse trabalho para vocês. Trabalho intitulado Fenômeno da Grande Resignação, os Excessos da Ausência, elaborado por mim com coautoria da professora doutora Eliane Berlato, aqui no campus da Exalc USP. Esse fenômeno que é bastante contemporâneo, né? O próprio termo a grande resignação, ele surge ali em meados de 2021, então de fato é um fenômeno bastante recente. Contudo, a gente consegue observar esse fenômeno em si, que está associado ao número de pessoas pedindo demissão, né? Se demitindo voluntariamente, mesmo antes desse termo ter sido cunhado lá em 2021. Quando a gente olha esse gráfico aqui, por exemplo, que ele mostra os dados, a evolução de 2012 até 2022, lá dos dados do US Bureau of Labor Statistics, que seria o equivalente ao CAGED americano, a gente vê uma evolução de cerca de 2 milhões de profissionais que se demitiam ao mês, em 2012, para um cenário atual de mais de 4 milhões de profissionais se demitindo. Então, a grande resignação, em essência, ela trata disso, né? Esse fenômeno de muitos profissionais se demitindo, né? Pedindo demissão dos seus empregos. No Brasil, isso não é diferente, tá? Se a gente olhar os dados do CAGED, em 2019, o número médio de profissionais que pedia demissão ao mês era em torno de 300 mil. E em março desse ano, de 2022, foram mais de 600 mil que pediram demissão. Então, a diferença é que no Brasil o crescimento está ainda mais drástico, ainda mais acentuado, né? Mais do que dobrou aí em um horizonte muito pequeno, quando a gente compara, inclusive, com o cenário internacional, que é o dos Estados Unidos. Bom, esse trabalho, então, ele teve como objetivo tentar compreender como que esse fenômeno da grande resignação pode estar presente no discurso de profissionais que se demitiram recentemente. Então, foi realizada uma análise de discurso desses profissionais, alguns profissionais, conforme eu vou apresentar na sequência, tentando entender, né, como que o fenômeno da grande resignação está presente nesse discurso. E esse estudo aqui ele foi realizado, né, à luz de uma visão socioconstrutivista da carreira, ou seja, uma visão aí que desafia nessas fundamentações que a gente tem de um desenvolvimento sequencial, previsível, estável de carreira, que provavelmente não explica mais esse cenário que é o que a gente está observando. Ainda em relação a essa questão socioconstrutivista da carreira, ele nos convida, né, toda essa fundamentação nos convida a desafiar realmente essas premissas do que a gente considera como uma carreira viável. Então, até pouco tempo, a gente vinha considerando, né, até alguns anos, os estudos relacionados à carreira consideravam uma carreira viável como uma carreira mais estável, mais previsível, com crescimento sequencial. E hoje em dia, né, a gente é desafiado a pensar se essa realmente é a fundamentação que leva às decisões relacionadas à carreira. E a grande resignação em si, ela tem uma fundamentação teórica que vem ali na teoria do comportamento anômico, lá de Robert Merton, onde por anomia, a gente está falando aqui no enfraquecimento das regras, no enfraquecimento das tradições sociais, que levam os indivíduos, então, a agir com base nos seus próprios interesses. Ou seja, essas regras impostas em relação ao que é uma carreira viável, todas essas tradições sociais têm sido enfraquecidas, e talvez a pandemia tenha sido um funcionador disso, que leva aí as pessoas, os funcionários, a buscar agir, né, realmente em seus próprios interesses, né, buscar caminhos, soluções diferentes, e também está baseado na teoria da troca social, que está relacionada, né, à reciprocidade, aquela teoria de Blau e Goldner da troca social,
que versa, né, que diz a respeito de que quando há reciprocidade na troca social entre duas partes, seja uma organização e um funcionário, né, tudo corre bem. Mas quando essa reciprocidade é abalada, né, a tendência é que esse funcionário ou a parte ali que foi afetada tenda a buscar o seu caminho. Então, talvez, né, esses fenômenos, essas teorias ajudem a explicar o que está por trás. Em relação a método, tá? Como eu já antecipei, foi realizada uma análise de discurso. Então, foram entrevistas conduzidas de forma online, né, em decorrência da pandemia, com 8 participantes. Entrevistas que duraram, em média, aí, 30 minutos e foram transcritas depois, na sua integralidade, né, posteriormente. E a análise de discurso, né, ela vem com esse propósito realmente de entender como que esse discurso produz sentidos. Então, esse foi o objetivo da pesquisa, de conduzir uma análise de discurso. Eu estou falando aqui de pessoas, 8 indivíduos que deixaram seus empregos, se demitiram voluntariamente entre 2019 e 2022 e optaram por seguir uma carreira diferente, em fazer uma transição, em geral aqui de forma autônoma, como eu apresento aqui na tabela. Esses indivíduos que foram entrevistados têm idade aí que varia de 30 a 38 anos, em sua maioria possuem pós-graduação, em geral do tipo lato sensu. Apenas 2 deles, dos 8, possuem filhos, e apenas 2 deles também tinham cargo, né, como CLT, antes de pedir demissão, cargos de analista, enfim, posições não gerenciais. Outros 6 já tinham posições de gestão, seja como gerente ou como supervisor de alguma equipe. A experiência desses profissionais já era bastante extensa, a gente está falando de uma média de 12, 13 anos de experiência já no mercado, né, como CLT, e nessa nova carreira que eles optaram por adotar, ao deixar seus empregos, seguiram aí com treinamentos, consultorias, enfim, mais serviços autônomos relacionados à prestação de serviço realmente. O que eu pude perceber, junto com a professora Eliane nessas entrevistas, é que os motivadores que levaram essa transição estão relacionados a 6 motivos principais. Então, primeiro relacionado aqui ao desejo, né, de mais flexibilidade, ou seja, flexibilidade para poder organizar a própria agenda. Também relacionado a uma busca por equilíbrio, que está associado a esse primeiro conceito, né, conseguir equilibrar os compromissos pessoais e profissionais. Também relacionado a uma busca por autonomia, ou seja, autonomia associada a escolher com que você vai trabalhar, quais projetos você vai participar, que está bastante relacionado com o tópico, né, de desenvolvimento profissional. Então, você não se limitar a executar apenas uma atividade a qual você é designado, mas ter um olhar mais amplo, poder atuar de forma mais ampla e continuar se desenvolvendo. Também bastante associado a uma questão de senso de propósito. Isso estava bastante presente nos discursos, né, em relação à sua atividade, ou seja, uma atividade que gera impacto positivo, né, de forma mais ampla, e associado também a respeito à sua própria individualidade, aos seus valores pessoais. Aqui eu trago alguns pequenos destaques, né? Por exemplo, a gente vê alguns entrevistados que falavam do desejo de poder acelerar e desacelerar ao longo do tempo, né, dentro da carreira, aquela questão de você não ter respeito à individualidade, você ser forçado a ser alguém que você não é, ou de você ter que estar sempre aparentemente bem a todo momento, enfim, são pressões que esses profissionais sentiam que os levaram a tomar a decisão de transição. Como conclusão, fica claro, então, né, que a visão tradicional de carreira não mais reflete, né, esse cenário atual, então essa visão de crescimento hierarquizado, enfim, uma evolução linear, e que, né, está totalmente presente o discurso aí relacionado à grande resignação, né, no discurso das pessoas, né, que estão buscando aí uma fuga dessa ausência em relação ao desenvolvimento pessoal, em relação à ausência de valores compartilhados. Esse trabalho ele vem para contribuir sobre a literatura relacionada à grande resignação, um efeito ainda recente, um fenômeno recente que está sendo estudado. Então ele vem como uma contribuição a essa escola e também contribui ao utilizar uma abordagem socioconstrutivista que ainda é pouco utilizada nesse campo no Brasil. E a grande pergunta que fica é como que as organizações vão responder a esse efeito. Essa é a grande pergunta que eu deixo para vocês. Deixo aqui algumas referências que eu utilizei ao longo aqui dessa apresentação. E reforço meu muito obrigado, agradeço a presença de todos. Bem, Bruno, perdão, Márcio, né? Márcio, obrigado pela apresentação. Alguém quer fazer um comentário? Eu tenho um comentário. Por favor. Eu queria saber como é que esse fenômeno se relacionaria com o que estão chamando hoje, que não sei se é um fenômeno de verdade, mas o que estão chamando hoje de quiet quitting, né, das empresas. Porque parece que isso não é uma coisa tão nova, mas se intensificou na pandemia
pela dificuldade das pessoas abandonarem o emprego e entrarem mais instável do que antes nessa independência, né, nesse movimento mais independente. Então, parece que existe esse sentimento de grande resignação das pessoas, mas não existe um movimento de pedir demissão. Assim, a resignação em si não acontece. Então, acontece esse outro movimento, que é uma formação dessa bolha interna das empresas, que é esse quiet quitting, que eles estão chamando de quiet quitting. É uma continuidade desse processo de grande resignação? Como é que dialoga uma coisa com a outra? Dialogaria. Bom, não está dentro do artigo, Márcio, eu posso responder, mas se você quiser, que você está pesquisando aí, fica à vontade. Não, legal, só uma breve contribuição. Eu vejo exatamente como evolução, né? São termos muito novos e que realmente pegaram forte. Então, a grande resignação, alguns meses atrás, quando eu escrevi, era o termo forte, e aí, poucos meses depois, já veio a demissão silenciosa, quiet, enfim, tem vários aí nomenclaturas, mas eu vejo justamente como evolução do mesmo tópico, né? A gente vê realmente nos discursos, né, das pessoas que eu entrevistei, a gente vê que esse processo de tomada de decisão, né, de pedir a demissão, em geral, ele leva de 6 meses a 1 ano, alguns profissionais até 2 anos. É um processo moroso, né, onde a pessoa tem que absorver aquela decisão, definir uma nova movimentação de carreira, só que nesse processo ela já está totalmente frustrada com aquela situação na qual ela está. Ela já tomou internamente a decisão de sair, ela só ainda não sabe como sair. Então, eu avalio que isso talvez leve a pessoa realmente a esse descompromisso com a organização, talvez até forçando com que alguém tome aquela decisão por ele, né, que ele mesmo deveria tomar, na cabeça dele. Mas eu vejo muito mais como evolução realmente desse movimento de insatisfação, né, com a relação ali de trabalho, e que acaba sendo talvez uma evolução ainda a ser estudada. Eu, infelizmente, né, quando eu escrevi esse artigo no começo do ano, ainda não tinha essa nomenclatura, ela veio um mês, talvez, depois, então eu não consegui absorver alguns desses aspectos para incluir ali dentro da entrevista, mas eu percebo que esse processo de tomada de decisão, ele é amoroso, é um processo dolorido, né? A gente sentir a dor da pessoa ao longo desses poucos meses aí de transição, de conseguir pedir demissão. Então, talvez seja uma forma até da pessoa conseguir terceirizar esse processo, né? Delegar para a própria empresa tomar essa decisão por ele, enfim. Ou talvez conseguir estruturar a forma de trabalho dele com uma forma que ele acredita que seja mais adequada. Ou seja, com menos pressão, assumindo ali as horas de trabalho que são previamente acordadas, as atividades são previamente acordadas, tentar forçar uma barra para que aquilo seja aceito, e caso seja aceito e funcione daquela forma, tudo bem, talvez ele continue naquele emprego, mas caso não, realmente ele vai acabar tendo que mudar ali de organização ou realmente fazer uma transição de carreira. A revista Galileu desse mês, né, eu fiz uma pauta sobre quiet quitting. Eu vejo como fenômenos relacionados, mas não diretamente. Eu vejo assim, até, inclusive, tem um artigo, acho que da McKinsey, da consultoria, que ela mostra que, sei lá, que 2/3 das pessoas que se envolveram no Great Resignation nos Estados Unidos se arrependeram. Então, quer dizer, repensou, porque eu acho que o Great Resignation foi um momento histórico, por conta de pandemia e etc., reviram muitas coisas. O quiet quitting eu acho que é uma coisa mais normal do mercado, só que agora tem um nome, né? Porque eu vejo assim, as pessoas, elas terceirizam a demissão, né? Eu não quero pedir as contas, mas eu também não vou entregar mais do que eu estou contratado. Eu acho que o quiet quitting é uma coisa mais normal do mundo do trabalho, só que agora está catalogado, né? E o Great Resignation, para mim, foi uma coisa mais pontual, assim, na minha visão, né? Se você quiser, eu te mando o artigo da pessoa mesmo, que eu falei. Voltando para o artigo aqui, Márcio, eu queria que você falasse um pouco da amostra aqui, do perfil, né, dos entrevistados, porque também, né, são pessoas com idades próximas, não têm filhos, né, então acho que isso também é um elemento que pesa bastante, né, quando você fala de demissão voluntária, enfim. É uma amostra bastante homogênea, assim, do ponto de vista de idade e tal, até de escolaridade, enfim, né? Como é que foi a seleção dessa amostra? Como é que você chegou nessas 8 pessoas? Foi, assim, uma dificuldade, um desafio em conseguir fechar ao menos 8 amostras que eu considerava que seria enfim, um universo adequado ali para poder fazer uma análise de discurso, né, de mais abrangente. O meu foco principal foi buscar profissionais que pediram demissão nesse período, que é o período que surge realmente, né, o fenômeno da grande resignação, ou seja, eu queria profissionais que se demitiram nos últimos 2 anos, preferencialmente,
variou ali entre 2019 e começo de 2022, né? Os profissionais que eu encontrei foram profissionais que ou, né, eu já conhecia profissionalmente, em organizações com as quais eu já tinha atuado, então, naturalmente, né, regulava um pouco da minha idade também, então acabaram sendo profissionais aí nessa faixa etária. E profissionais, eu percebi que há dificuldade de encontrar realmente profissionais mais velhos para incluir dentro dessa amostra, ou seja, já acima ali dos 50 anos, por exemplo. Eu realmente não encontrei, eu gastei de fato uma energia ali de um mês tentando encontrar alguns profissionais que avançassem acima dos 50 anos e tive dificuldade. Talvez seja intrínseco ao próprio efeito, né? Talvez esses profissionais estejam menos propensos nessa fase da carreira fazer uma transição tão drástica assim, ou tenham mais maturidade, né, profissional, já passaram por momentos, né, como muitos novos profissionais estão passando agora, mas já passaram por mais momentos ao longo da vida. Então, eu, de fato, tive dificuldade de encontrar um público mais seleto e acabou fechando ali num público de 30 a 40 anos. E você comentou sobre questão de filhos ou não. Isso, de fato, está muito presente no discurso, né? Quase todos os profissionais ali eram casados e a decisão, em geral, foi tomada de forma compartilhada. Acho que me recordo de apenas um que falou, não, tomei a decisão sozinho e segui, mas a maioria, de fato, toma essa decisão compartilhada, afinal, é uma estrutura familiar que tem que ser mantida. E quanto mais dependentes, né, pessoas dependentes financeiramente, mais difícil essa tomada de decisão, afinal, a responsabilidade aumenta. Então, existe de fato, um direcionamento talvez para um público que acaba entrando dentro da estatística aí da grande resignação, que naturalmente uma pesquisa mais exploratória talvez eu conseguisse capturar, né? De forma mais ampla eu conseguisse capturar um pouco disso. Eu não consigo justificar com base nessas entrevistas, mas me parece que de fato essa tendência é natural. Eu não vi também, tá? Mas assim, eu sempre se questiona muito isso, né? O quanto a estrutura que a pessoa tem familiar, social, dá a ela mais ou menos autonomia para esse tipo de decisão, né? Você engole mais ou menos sapo à medida que você tem um background, né? Então, eu acho que o recorte também para esse tipo de pesquisa, o recorte social seja muito interessante, entendeu? Tipo nível de renda, estrutura, assim, porque só a amostra, só o que está aqui, né? Eu não sei, entendeu? Se essas, por exemplo, ó, essas pessoas elas se recolocaram, né? Elas têm uma atuação atual hoje aqui, treinamento, consultoria, tal. Esse tem que é serviço de marketing, né? Ou representante comercial. Então, eu vejo assim, né? Até que ponto realmente as pessoas elas fazem transição de carreira ou só trocam de emprego, entendeu? Eu acho que isso é um ponto importante para a pesquisa, porque a gente, quando fala de transição, você está falando de uma transição lateral, né? De cargo, de companhia, etc. E na Great Resignation, para mim, né, é uma visão de que o cara realmente, ó, parou. Eu saí daqui, eu quero fazer outra coisa na minha vida. Então, quando o cara faz isso, fica 2 meses e vai ser representante comercial, não sei se ele está dentro da Great Resignation, entendeu? Para mim, ele ficou ali meio de saco cheio, tirou umas férias, ficou 3 meses e foi para o mercado de novo. Mas não, entendeu? Mas é uma coisa que ele faria, talvez, em qualquer momento da vida dele, entendeu? Não dentro do Great Resignation, né? Para mim, o Great Resignation é uma coisa assim, pô, encheu o saco, parei. Vou ficar 3 anos fora do mercado e vou vender coco na praia, fazer outra coisa. Quando ele volta para o mercado, eu não sei se não é uma coisa normal da carreira, entende? Não sei se eu estou sendo claro. Desculpa, pode concluir. Porque assim, na minha visão, tá? Posso estar equivocado. O Great Resignation, para mim, foi um momento histórico. As pessoas entraram naquela coisa ali, todo mundo, por conta de pandemia, vamos rever a nossa vida, etc., e saíram. Essa transição do cara sair de uma empresa e ficar um tempo, sei lá, 3, 4 meses fora do mercado e voltar a ser representante comercial, como eu não sei o que ele fazia antes, entende? Eu não consigo catalogar na minha cabeça, tá? Pelo dado que eu tenho aqui. Se ele participou do Great Resignation, ou se foi uma coisa que ele poderia ter feito já há 2 anos atrás, ou fará há 5 anos lá na frente, na carreira dele, normalmente, entendeu? Eu tenho essa dificuldade de encaixar esses profissionais no Great Resignation. Não sei se eu não estou conseguindo fazer a leitura, entende? O que eu avalio de comum entre todos os entrevistados é que todos, de fato, deixaram o ambiente organizacional. Então, todos trabalhavam em organizações de médio, alguns até de grande porte, e estão trabalhando hoje de forma autônoma. Então, alguns, de fato, trocaram totalmente de carreira. Tinha uma supervisora agrícola de uma grande usina que virou coaching de carreira.
é algo, enfim, totalmente divergente ali da formação dela, de engenheiro agrícola e tudo mais. Outros foram para a área de treinamentos, mas treinamentos em áreas nas quais eles não atuavam, estão inclusive buscando especialização, estão estudando na área. E os dois representantes comerciais, por coincidência, eram gerentes de grandes organizações, gerentes comerciais, gerentes de vendas, e abandonaram a carreira na organização para seguir agora de uma forma autônoma, como representante comercial sem vínculo com outras organizações. Ou seja, de forma autônoma mesmo. São pessoas que estão intermediando operações no mercado porque tem um bom networking e eles não queriam estar presos nas amarras ali de uma organização. Acho que até em uma das falas eu trago esse trecho, né? Queria se desvencilhar mesmo dessa estrutura organizacional. Queria ter liberdade, autonomia para trabalhar com o que quisesse, a hora que quisesse, enfim, abraçar os projetos que quisessem, se desenvolver mais na carreira, né? Sem as limitações ali que a empresa impõe. Isso, para mim, ficou bem evidente nesse grupo específico, né? Nesse universo aí de amostra. Eu sugeriria, então, para esse quadro, uma tabela 1 sua aqui, talvez valesse a pena você colocar, por exemplo, ao invés de a experiência LT, o último cargo, talvez o ramo que a pessoa atuava, né? Por exemplo, supervisão do quê? Né? O caso A, supervisão de, sei lá, agronegócio, né? E aí, atual, treinamento, desenvolvimento de liderança, sei lá. Deixar esse quadro, eu acho que ele te ajudaria para você mostrar realmente que essa pessoa teve uma transição de carreira, né, 360. Aí ficaria bem claro. Ele saiu da supervisão agrícola e foi para a consultoria coaching, beleza. Então, o quadro por si só já te daria essa explicação do movimento que a pessoa fez, entende? Perfeito, perfeito. Ficou claro. Tá bom, Márcio. Parabéns pelo artigo, muito legal, né? Tema quente aí para estudar. É importante para os aspectos de carreira. Muito obrigado pela participação e parabéns pela apresentação. Eu que agradeço a discussão. Você quer fazer? Não, tá. Esse vai ser o artigo. Mas você vai passar o vídeo, tá? Estranho essa situação. Olá, meu nome é Lina Nakata, da FIA Business School. Sou coautora deste trabalho. Bom, então agora o quarto trabalho é contribuições à terapia cognitivo-comportamental nos processos de transição de carreira profissional. Certo? Nós vamos falar, aqui é metaverso, vocês vão ouvir o vídeo e a pessoa está aqui ao mesmo tempo materializada. Olá, meu nome é Lina Nakata, da FIA Business School. Sou coautora deste trabalho com a Iaci Muniz, do IPCS, Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, em que desenvolvemos o trabalho intitulado Contribuições à Terapia Cognitivo-Comportamental nos processos de transição na carreira profissional. Então, o contexto é que os profissionais costumam passar sempre por alguma transição de carreira. Eventualmente, pode acontecer com uma frequência maior, que leva a um grau de ansiedade. Em alguns casos mais delicados, pode levar até mesmo à depressão, devido à complexidade desse tipo de tomada de decisão, conforme Dutra 2010 e /2004. Então, ficam aqui algumas perguntas. Como que os profissionais em transição de carreira podem evoluir se acometidos com sintomas de ansiedade e depressão? Como a psicoeducação e as técnicas de enfrentamento de estresse podem contribuir no sucesso do processo de transição de carreira? Já que, quando a gente fala de transição de carreira, nem sempre essa parte da psicologia é tratada em conjunto. O objetivo do trabalho é apresentar a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, como uma contribuição nos atendimentos aos profissionais que passam por alguma transição de carreira e são acometidos por sentimentos de ansiedade e depressão, uma vez que se trata de um tratamento psicoterápico baseado em evidências. Sobre o referencial teórico foram tratados dois grandes temas, o de transição de carreiras e da própria TCC. Transição de carreiras, então, segundo Edgar Schein, ele concebe a carreira como uma maneira pela qual um profissional se desenvolve ao longo do tempo e como esse profissional percebe tudo isso. E ele descreve 10 fases da carreira que seguem do crescimento, à fantasia, até mesmo à exploração, até a aposentadoria. Segundo Yehuda Baruch, ele conclui que carreira trata da maior constituição da vida porque envolve aquela parte do significado do trabalho.
né? E é o trabalho justamente que provê o sentido, a identidade, os desafios, a criatividade, o status e o networking. Segundo Simone Linsmeyer, ela aborda as diversas formas de trabalho, né, e explica como que esses tipos de vínculo mostram a carreira contemporânea em detrimento da carreira tradicional, como já conhecíamos, e que todos enfrentam a transição de carreiras. Finalmente, aqui o conceito principal é tratado pela Hermínia Ibarra, que retrata essa transição de carreiras como diretamente relacionada à mudança de identidade profissional. Essa autora, então, se baseia em duas proposições. Primeiro, que a identidade profissional não é única e não é encontrada no interior das pessoas, mas sim proveniente de um conjunto de experiências e possibilidades. E o segundo ponto dela é que o processo se baseia num processo de redefinição desses selves, combinando com o que ela denomina de working identity. Então, ela diz que as pessoas vão transitando na sua carreira e, com isso, ela também acaba alterando a sua identidade profissional, e é que realmente gera algum grau de ansiedade nas pessoas de uma forma geral. Sobre a TCC, segundo Knapp, as terapias cognitivo-comportamentais foram os modelos de psicoterapia que mais evoluíram em seus aspectos clínicos, técnicos e de pesquisa. Segundo Judith Beck, a gente entende que essa modalidade de psicoterapia não apenas reduz esse sofrimento das pessoas e ameniza um pouco, né, o que as pessoas sentem e encaminha a remissão, mas também as ajuda a permanecer com esse bem-estar. Complementando isso, Wright, Basco e Theis citam esses pensamentos automáticos como sendo pensamentos desadaptativos e que precisam ser reconhecidos e transformados para colocar no lugar pensamentos adaptativos, que vão realmente promover a mudança para o profissional. E Ranger explica que a psicoeducação, então, vem a complementar esse processo, sendo uma técnica largamente utilizada com a finalidade de instrumentalizar o paciente, né? Aqui a gente já está falando desses quadros, né, de situação mais crítica, e com esse conhecimento que a pessoa adquire, ela vai passar a ser o seu próprio terapeuta após um processo de aprendizagem, para que essa pessoa possa manter esses novos comportamentos adaptados. E aqui a gente tem novamente, né, como um conceito principal da Beck, de 2013, tratando, né, a TCC como uma técnica de curta duração, voltada para o presente, direcionada a essa solução de problemas atuais, com a modificação de pensamentos e comportamentos disfuncionais. Isto é, né, esses pensamentos e comportamentos que são inadequados ou inúteis e que levam ao sofrimento sem essa necessidade. O tratamento está baseado na compreensão de que cada pessoa atendida, né, tem diferentes crenças com padrões de comportamento, levando a pessoa a entender e compreender esse padrão, visando levar realmente a mudança cognitiva, produzindo uma mudança comportamental e emocional longeva. Então, qual é a discussão deste trabalho, né? Qual é a contribuição? A gente tem aqui, nessa situação de evento, vamos supor, por exemplo, um processo de demissão, e como esse processo é percebido pelo indivíduo, pelo profissional, compreendendo quais emoções e comportamentos suscitam neste momento, e como o terapeuta pode intervir para a mudança da percepção, né, e como que ele também contribui para a aquisição de um novo repertório de emoções e comportamentos. Por isso que a gente tem ali na flechinha, né, essa parte da avaliação individual, cognitiva, e aí vai para uma emoção e que pode ser reaprendida. Pode-se observar o quão eficaz é essa intervenção do terapeuta, né, cognitivo-comportamental no auxílio da remissão, ou pelo menos, né, de amenizar esses sintomas decorrentes desse momento, e quão eficiente será na aquisição de um novo repertório e substituição de possíveis comportamentos disfuncionais por funcionais. Então, a gente vai ali para uma parte, né, de um novo comportamento, e depois novos eventos podem vir a acontecer. Então, como considerações finais, pensando carreira como trajetória, a gente pode ponderar em como o profissional se posiciona, né, em relação a essas questões, e que, claro, né, tudo isso pertence a ele mais do que a qualquer outro. Muitas vezes as pessoas estão acostumadas a delegar esse tipo de decisão, mas o poder de decisão realmente é aquilo que, né, cada um precisa fazer, porque é o que vai afetar a sua própria vida profissional. A nova normalidade exige diversas habilidades específicas em tempos de crise, então a gente entende que é um requisito, né, uma condição de agente ativo, promotor de mudanças.
Esse confronto muitas vezes é traumático e leva a sentimentos e emoções desagradáveis, né, levando a esses quadros de ansiedade e depressão, que muitas pessoas, né, foram acometidas por isso, principalmente nos anos mais recentes. E outro ponto de atenção é que a aposentadoria forçada, não planejada, em que o profissional se depara com uma situação de transição pela qual, né, ele não se preparou antecipadamente. Então, a TCC, a terapia cognitivo-comportamental, pode ser uma importante aliada, né, desse momento de reflexões em que as pessoas pensam sobre as suas transições, da necessidade de apropriação de habilidades, né, e o levantamento de realizações, que exige a visita à trajetória trilhada até o momento do novo caminho. Com essas estratégias, né, com essas técnicas de enfrentamento e aprendizagem, o processo torna-se mais suave, podendo contribuir significativamente para a aquisição de novos conceitos, principalmente, né, novos comportamentos e um olhar para esse novo momento de carreira. Finalmente, nós entendemos que as limitações foi a falta da aplicação mais prática, mais empírica, então propomos justamente para estudos futuros algo que a gente possa, né, coletar isso a partir de uma amostra de profissionais que tenham passado por esse tipo de quadro em transições de carreira, para testar o modelo proposto na discussão deste trabalho. Gostaria de agradecer e, finalmente, apresento as referências que foram aqui abordadas na apresentação e as outras estão no trabalho. Muito obrigada. Muito bem. Tem alguma coisa empírica? Na verdade, a IAC, ela é uma consultora de carreira já há mais de 20 anos. Ela trabalhou inicialmente em empresas, trabalhando com essas transições de carreira de profissionais que as empresas contratavam. E depois de algum tempo, 10 anos atrás, ela passou a ser uma consultora autônoma. E ela tem muitos casos reais que ela atendeu, mas ela não registrou, né, uma coleta de dados para um estudo. Então, ela trouxe isso muito do que ela vivenciou mesmo, né, na vida real. Mais de 20 anos, esses casos todos, né, de vários transtornos. Por isso que ela trouxe, porque ela não encontrou até então nenhum trabalho acadêmico que relacionasse a TCC com as transições de carreira. Na verdade, é muito do que ela faz todo dia. Entendi. Essa é uma das perguntas, né? Quais são as motivações dos autores para falar sobre isso? Você está envolvida na pesquisa ou também no trabalho de esses profissionais? Não, estou envolvida na pesquisa, na parte teórica. Em relação à parte teórica, na bibliografia também, é uma coisa que eu observei, né? Eu acho que valeria a pena aqui dar uma emparrudada. Aí a questão não sei se tem também, né? Mas artigos ligados diretamente a essa questão. Eu suponho que exista, tá? Talvez no campo de psicologia, alguma coisa, né? Porque na bibliografia eu senti um pouco de falta de... Por exemplo, tem um artigo ali acho que é de MED, né? De 2021, esquemas emocionais e tal, né? Acho que é um livro, eu acho que valeria a pena dar uma buscada nas bases aí, né? Não sei se vai ter na administração, eu imagino que sim. No campo da psicologia, alguma coisa deve ter trabalhos nessa linha de terapia cognitiva. No meu último livro eu falei um pouco sobre TCC, mas eu não lembro agora a referência, porque eu acho que isso é importante aqui para o teu evento teórico, né? Essa sustentação. E o que vai, óbvio, né, trazer alguma coisa para a gente discutir mesmo vai ser o trabalho empírico, né? Porque o ensaio é a ideia, né? A gente põe a ideia, mas para discutir mesmo a metodologia, etc. Né? Mas é interessante e conversa bem até com o artigo do Márcio aqui, né? O fenômeno da determinação. Tem tudo a ver isso aqui, porque como é que se trabalha esses aspectos todos aqui, né? E no caso das demissões involuntárias, que são cada vez mais frequentes, né? As alterações do mundo do trabalho. Eu acho que é isso. Não tem muita questão. Não. Só talvez ali no final, nas considerações finais, em um parágrafo que você traz o seguinte, mesmo antes da pandemia, 2019,
havia as regras de recrutamento, que trazem como pressuposto a obrigatoriedade das soft skills, versus o padrão antigo, onde o recrutamento era feito pelas hard skills. E aí é uma referência de RH, né? O portal RH. Eu recomendo aqui fazer artigo de soft skills mesmo, porque tem artigo bom de journals aí importantes, né? Falando sobre essa questão dos soft skills. Não usar essas referências de coisas de RH, né? De portal de RH, essas coisas todas, para ajudar mais sustentação. Para você falar dessa mudança, né, na forma de recrutamento. Eu tenho um artigo, eu não sei se vocês conhecem, mas é um artigo chamado Training Topics in Careers, né? Um artigo de 2017. E lá ele lista, né, as temáticas que vêm sendo discutidas nas esferas de carreira. Eu acho que valeria a pena, para todos aqui que apresentaram hoje, dar uma olhada nesse artigo, porque ele é um artigo recente, né, tem 5 anos aí, e ele traz alguns embasamentos legais para encaixar essas temáticas, aqui, né, até para publicação em revista, até ajuda a gente a entender para quem a gente manda, né, qual é o tipo de argumento que nós estamos trazendo aqui, enfim. É bem interessante para avaliar. Né? Mas não tenho questões aqui do seu tamanho. Eu recomendo essa questão da bibliografia, realmente dar uma emparrudada nela aí para dar uma robustez maior. Mas a temática é bem interessante e bem importante. Né? Bom, temos aí quanto tempo? Pessoal, vocês que apresentaram, né? Vocês querem fazer algum tipo de interação, captaram alguma coisa dos artigos dos outros colegas aqui que acharam que vale a pena trazer para o de vocês? Como é que vocês avaliaram as apresentações aí? Agora fazer uma sessão cruzada, né? O que cada um percebeu aí dos artigos dos outros? Se puder fazer um breve comentário, eu acho primeiro interessante até, inclusive, a ordenação em que os artigos foram apresentados, né? Eu acho que encaixou muito bem e vieram se complementando de alguma forma. Em especial, eu acho bem interessante o conceito que a Annelise traz, junto com a Tatiane, sobre inserção, né, mesmo no mercado de trabalho, estratégias de inserção, e talvez possa, e eu estava olhando justamente o contrário, né, pessoas que estão saindo do mercado de trabalho, que estão deixando, na verdade, fazendo uma transição, e poderia derivar um estudo interessante sobre estratégias, né, para deixar o mercado de trabalho, né, que pode estar bastante envolvido com o que a gente falou de demissão silenciosa, pode estar envolvido com muitas coisas relacionadas ao que a própria Lina colocou, né, enfim, questões emocionais, questões psicológicas envolvidas em todo esse processo. Eu acho bem interessante, fica até uma provocação aí de possíveis novos estudos. E do demais, quero só parabenizar o trabalho de todo mundo, achei muito interessante, certamente bastante enriquecedor. Fui anotando várias referências aqui, que depois eu quero me aprofundar um pouco mais. Sim, eu também comentava aqui lateralmente com a Prof. Tati, é isso aí, essa interligação, essa sessão ficaram bem interligados, assim, que eu não vi em outras sessões assim tão interligados os assuntos, né? E é bem isso, e na verdade, tudo isso só confirma o artigo do Bruno, de que a carreira não é mais linear, não é, né? Ela é proteana, ela é sem fronteiras, que justamente ela tem cada vez menos amarras, né? E ao mesmo tempo muitas influências, né? Dos aspectos individuais, que a gente fala no nosso artigo, dos aspectos sociais e dos aspectos psicológicos, como esse último artigo traz. Então, é muito interessante a gente pensar como, né, essa reflexão do último traz, como o trabalho, ele ainda constitui a nossa identidade, né, enquanto seres humanos, mas ao mesmo tempo não tem mais uma fixidez, né? E é um processo muito adaptativo e heterogêneo, né? O Bruno também aborda isso. O respeito à diversidade e heterogeneidade, como é difícil a gente encontrar nesse meio padronizações, né? E critérios e fatores. Por isso que nos trabalhos acadêmicos fica um pouco difícil da gente, nessa questão metodológica, né, a gente tentar fazer enquadramentos, como sempre somos cobrados, né, e mesmo sendo estudos qualitativos, nós sempre temos que ter parâmetros, e a questão da carreira, ela está cada vez mais fluida,
as últimas também, a gente tem algumas pesquisas da questão legal, né? Como tem influenciado a flexibilidade do trabalho, cada vez estimula que mais se fale em trabalho e menos em emprego, né? Mas a gente fala em formas híbridas de trabalho, com pandemia também, né? A gente não fala mais nem em trabalhos em espaços, né? Porque ele pode ser online, como está sendo nossa sessão agora. Ele pode ser em diversos espaços, em diversas formas de tempo, porque não tem mais a ligação com a carga horária. Então, essa fluidez cada vez maior torna, né, esse assunto muito mais desafiador, porque é isso que a gente vivencia na nossa realidade, na realidade do trabalhador, né? A gente não tem como tornar isso, deixar isso dentro de caixinhas, porque realmente não é. Não é. Caixinhas, né? O duro é falar isso para o empresário executivo, né? Quando não é caixinhas e positivista, né? Muito obrigada a todos pela E mais, participação, Bruno, pelas discussões, adorei. peraí. Bruno, quer fazer um comentário? Sim, dizer que, igual complementar o Márcio e a Annelise falando sobre a sessão coerente aqui com o que a gente discutiu, mas pensar nas múltiplas possibilidades de carreira, porque por mais que nós todos aqui discutimos, de certa forma, carreira, cada um trouxe uma possibilidade de pensar carreira, e isso mostra como é amplo esse campo de pesquisa e de como seminários como esse possibilitam que a gente faça essa troca para, quando o outro pensa diferente da gente ou estuda algo diferente da gente, mesmo dentro do mesmo campo, com que a gente se questione e vá atrás dessas referências e vá atrás desses estudos. Então, para mim, o que fica aqui é que eu vou atrás dessas referências, desses trabalhos também, para pensar, aprofundar em relação à carreira, aprofundar em relação à trajetória profissional, ou em relação ao trabalho mesmo, ou o que a gente tem falado aqui. Mas, enfim, eu acho que isso, para mim, foi o que mais ficou. Agradeço a oportunidade, fico muito contente de estar aqui no seminário desse ano, mesmo à distância, quem sabe no outro momento presencial. E é isso, parabenizar todos os trabalhos da sessão e muito obrigado. Muito bem. Quer comentar? Bom, acho que não tem mais nenhum tema, né? Acho que está tudo ok. Realmente eu concordo com vocês. Teve aqui uma coisa interessante, nossos trabalhos parecem se complementares, né? Um de entrada, outro de saída, um de apoio para o trabalhador que toma, né, uma decisão, enfim. E acho que o aspecto também aí de juventude e interseccionalidade são aspectos relevantes, né, quanto também as interseccionalidades, principalmente sociais, né, e de idade, né. Tem muitas discussões na carreira agora na questão dos trabalhadores mais velhos, né, que a gente está vendo aí, né, por conta do fenômeno da longevidade, esse assunto de carreira vai ser cada vez mais discutido, né? A gente vai trabalhar cada vez mais, porque se vive mais, vai trabalhar mais, vai ter mais transição, vai ter mais necessidade de terapia, vai precisar de mais coisas, né? Então, os tópicos de carreira são tópicos realmente bastante, diria aí, promissores para o futuro, né? Eu acho que é um tema, e a gente sabe muito pouco, né, sobre o que é trabalho, o significado do trabalho, como a doutora Annelise trouxe, né, a questão da formação da nossa identidade e quanto isso contribui, enquanto isso agora muda e a gente perde muitas referências muitas vezes. Então, o tema de carreira, sem dúvida, é um tema bastante importante para a gente e promissor para a gente elaborar, né? Um país como o Brasil, mais ainda com as dificuldades, né, as diferenças desigualdades aí. Bom, turma, vamos fazer uma foto todo mundo, né? Colocar todo mundo online aqui, fazer uma foto, que é importante. Quem não está participando ainda, participa aí das sessões de networking, é muito importante a gente, né, fazer lá os bate-papos, né, e fazer também a avaliação. Que o Fernando está lembrando aqui no chat. Já mandou no chat aqui o Fernando, mandou a avaliação aí para fazer também, que é importante. Legal. Tá bom. Então vamos fazer uma foto aqui, todo mundo, e a gente encerra
o nosso dia, nossa manhã de trabalho. Oi, todo mundo aí? Quer que tire? Vem. Pode ser também. Pode também participar, todo mundo da foto aqui? Pode vir. Eu sou os apresentadores. Acho que é melhor colocar todo mundo na galeria. Deixa que eu tiro para o senhor. Agora o pessoal do online está conseguindo ver a gente. Será que se apagar essa luz fica melhor? Se apagar essa luz aqui, ó. Eu acho que não. Não? A André escurece a gente, né? Tá pegando bem a imagem? Tá pegando bem, sim. Então, vamos aqui. Os apresentadores. Pronto. Aí. Muito bom. Obrigado. Bom, pessoal, então, obrigado a todos vocês, parabéns pelos trabalhos, né? E esperamos nos encontrar nos próximos e ver os artigos de vocês em revistas, hein? Isso é importante. Uma salva de palmas.